Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 378 e minguando até 912 dias, 27 de dezembro de 2024. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um na boa fama de conhecer o Cristo. Amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo, parte 50, 56ª parte e 19ª no que se refere à cumplicidade de Cristo, ok? Eu sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam acompanhar tudo que está sendo dito, para que vocês tenham praticidade e volte ao blog anterior, já que esse blog é uma continuidade. Acompanhe tudo que está sendo dito e deixe de ser essa vítima social. Volte lá do primeiro, Deus do início, quando eu comecei. Acompanhe cada etapa e eu tenho certeza que vocês nunca mais serão essa vítima social. Todas as expressões são esclarecedor, muito esclarecedor. Eu pego a expressão que há dentro da sociedade e trago para essa minha consciência, para mim que eu possa estar expressando, para que eu possa estar expulsando e dando essa consciência sobre essa voz, para que eu possa, de uma certa forma, trazer isso em nossas consciências de todas as formas. Faça isso e deixe de ser essa vítima social, que é muito importante. Se inscreva neste canal e sinalize esse vídeo. No blog anterior, né? Se vocês não viram, vocês abrem, eu vou até reler ela de novo, que nunca é demais. Eu sempre gosto de fazer expressões livres, né? Eu, eu terminei com esse título, mas eu vou voltar nele, que ele é muito interessante, começar com ele, para que eu possa entrar direto no outro, no próximo contexto, ok? E com este ideal podemos conhecer que Cristo, ele é o segundo plano de Deus, independente do tempo e de seus movimentos, para alcançar os corpos que estejam perdidos no tempo de vossas ignorâncias. Há tempo que a glória de um corpo comum vai estar no lugar do anticristo. E sendo assim, podemos conhecer que o anticristo ele vai se perder no tempo de vossas ignorâncias. E nesse blog diário eu estava falando que vai dividir as coisas, são o tempo, né? Tempos que ele vai se dividir, né? De uma certa forma. Tempo ele é essencial, porque tempo de nos, né? Que foi tirado de nós essa consciência e o tempo que ela vai voltar para nós, de nosso corpo, para nós habitar com nossos corpos conscientes, ok? Entendendo isso, vamos para o próximo contexto, vamos fazer a leitura dele, depois viemos com a expressão livre. A expressão livre, para mim, ela é muito importante, porque nesse tempo que eu estou trabalhando o texto e o que já tem dentro da sociedade, eu vou me misturando sobre as expressões que já tem dentro da sociedade, trazendo essas informação sobre essa voz, conscientizando sobre tudo que já tem dentro da sociedade, sobre aquilo que a sociedade ainda não conheça. Ok? Vamos lá. No entanto, podemos conhecer que todos os nossos atos geram um comportamento. Tudo o que podemos mover com este corpo. Vou voltar aqui. No entanto, podemos conhecer que todos os nossos atos geram um comportamento por tudo que podemos mover com este corpo. E tudo que nosso e todo o nosso comportamento gera um ato e tudo que
não podemos mover com este corpo. Ou seja, ele permanece neutro com seu comportamento e se apegando apenas no ato de falar e ouvir sobre uma coisa e outra. Isto sim. E para que em tempo bom estes nossos corpos permanecem na glória de Deus com a nossa consciência do corpo interior e com a consciência do corpo exterior. E tudo isto por um bem comum e sendo gloriado com Deus e com Cristo em todas as boas obras, sendo Cristo a consciência de nossos corpos exteriores e consolidando o bem e o mal no espaço de corpo, sendo o espaço de corpo que geramos os maus comportamentos desses atos. E fora do espaço de corpo permanecemos apenas nestes atos, conciliando o nosso corpo interior com o nosso corpo exterior, e para que a nossa emoção não seja a condenação de nosso próprio entendimento. Muito interessante, vamos lá para a expressão livre, né? Mas a princípio eu quero que vocês entendam, né, que os nossos atos, ele vai dar uma ideia espiritual de você estar apresentando expressões dentro da sociedade. Existe, né, atos que, quando você falamos de comportamento, significa que você vai mover alguma coisa com o seu corpo físico e emocional. Você vai dar origem a alguma coisa. Essa origem pode ser até mesmo uma falsidade. Eu vejo muita gente que fala, dando a sua origem para a falsidade. A origem da falsidade é o quê? Falsidade. Ela é falsidade. A origem de Deus é a palavra da vida, mas a origem de falsidade, ela é a própria falsidade, é quando você vai para a sociedade negada, negando a sua consciência. Mas entenda que quando você usa o seu corpo emocional, você vai mover alguma coisa, você vai tornar uma coisa real, certo? Suponhamos que você tem um sonho. Enquanto você está sonhando, você só tem um ato, porque ele está numa menção espiritual. Mas quando você realiza ele, então ele deixa de ser só um ato, então ele vai passar a ser uma realidade, então ele vai passar a ser um comportamento, ok? Vamos lá então para a expressão livre. No entanto, podemos conhecer que todos os nossos atos geram um comportamento, certo? Nosso ato. O ato, ele também pode, quando se trata de espiritualidade, no ato ele pode ser a consciência do corpo comum e pode ser a consciência do corpo interior e pode ser a consciência do corpo exterior. Entenda que a consciência do corpo interior, ele sempre vai, esse ato da consciência do corpo interior, ele sempre vai apresentar um comportamento, ele sempre vai apresentar uma ação. Mas esse daqui, ele é livre de comportamento, certo? Os atos conscientes usa ele para fazer trabalho social, na expressão visual, faz música, certo? As guerras deles, que eles fazem, né, sobre as consciências, sobre os atos inconscientes, é aqui, ó, lá fora. Entendeu como é que fica muito livre quando você usa só a expressão lá fora, tudo lá fora, entenda. Então entenda que essa consciência do corpo interior, ele sempre vai gerar um comportamento. Esse ato do corpo interior, ele sempre vai gerar um comportamento. Eu posso pegar esse daqui e junto com esse aqui e jogar tudo para fora? Posso. Os atos conscientes faz isso, porque aí ele vai ser apenas os dois olhos de um ato consciente. Aí ele vai entender, com o olho direito dele, ele vai olhar no interior daquele corpo e vai entender, olha, aquele cara ali é a origem, Deus criou ele, eu tenho que respeitar ele. Aí ele está em conflito, está gerando muita contradição, aí já começa a olhar com o olho esquerdo, é muito problema para a sociedade, aí fala assim, não, tranquilo, deixa ele aí, entende? Então ele trabalha a consciência, ele não vai se contaminar, ele não vai ter um comportamento. Oh, por que que você está fazendo coisa errada? Sei que tem lá, faz as coisas certas, você está avacalhando a sociedade, certo? Aí os atos conscientes ficam neutros. Existe cumplicidade muito delicada, né? De certa forma que muito difícil, certo? Você defender um corpo emocional hoje não dá certo, tá? Pode ser que no futuro a gente consegue, na hora que o sistema estiver todo alinhado, consciente, todo mundo consciente, você consegue entender,
fazer com que os policiais façam o seu trabalho correto e não fica como um ato apenas. Porque quando o nosso comportamento, ele também vai ter que ser real, vai ter que realidade, vai ter que dar consciência do nosso corpo interior. Mas hoje é complexo. Você olha para a sociedade, você quer mudar ela, não vai dar certo, porque é o tempo dela viver essas liberdades sobre o que é certo e o que é errado. Aí o dia vão viver a coisa certa, vão trabalhar de uma forma correta. Então entenda, esse ato da consciência do corpo interior, ele sempre vai manifestar um comportamento, mas o ato do corpo exterior, ele não vai manifestar comportamento. É esses que os atos conscientes usam para fazer trabalho social. Vamos retomar de novo esse texto para a gente ir mais além. No entanto, podemos conhecer que todos os nossos atos geram um comportamento por tudo que podemos mover com este corpo, né? Explicado. E todo esse comportamento gera um ato, né? Esse comportamento gera um ato para o exterior do corpo, certo? E tudo que não podemos mover com este corpo. Tudo que não podemos mover. Vamos pegar uma explicação mais uma vez. Uma música você faz. Você gera a música, gera ali, escreveu, gerou um comportamento, transforma em espiritual e joga lá fora na sociedade. Aí é só um ato, certo? Ou seja, ele permanece neutro com o seu comportamento, né? Tá vendo que está indo para fora, neutro no exterior de corpo, ele já está se ausentando desse comportamento, dessa sua ação, e se apegando apenas no ato de falar e ouvir. Perfeito, sobre uma coisa e outra. Isto sim, e para que o tempo bom, estes nossos corpos permaneça na glória de Deus com a nossa consciência do corpo interior e com a consciência do corpo exterior, né? Você tem consciência? Tem consciência? Você consegue relacionar bem a sociedade? Então, perfeito. E tudo isto por um bem comum e sendo gloriado com Deus e com Cristo. E, em todas as boas obras, e sendo Cristo a consciência de nosso corpo exterior e consolidando o bem e o mal no espaço de corpo e sendo no espaço de corpo que geramos maus comportamentos. Por que no espaço de corpo geramos mau comportamento? Porque dentro do nosso ato, que é espiritual, da nossa consciência do corpo interior, ele que vai mover o corpo. Ó, eu movo para cá, ó, minha consciência, é a minha consciência do corpo interior. Estou mandando o comando para a minha mente, para me balançar o meu corpo de uma certa forma. Então, essa minha consciência do corpo interior, ele está gerando para mim um comportamento. Ó, entendeu? Ele sempre vai dar, mas agora, se eu quiser dar uma coisa na expressão, ele não precisa ser um comportamento, né? Eu não preciso mudar a sociedade agredindo ela, fazendo uma sociedade correta, criando uma sociedade correta que é só minha. Não preciso disso, ok? E sendo o espaço de corpo, geramos mau comportamento destes atos. E fora do espaço do corpo, permanecendo apenas nesses atos, consolidando os nosso corpo interior com o nosso corpo exterior, e para que a nossa emoção não seja a condenação do nosso próprio entendimento. Muito bem explicado esse contexto, certo? Não tenho muito a dizer sobre esse contexto perfeito. Tudo entendido, muito bom. Vocês entendem o quanto isso foi explicativo, né? Tudo bem formalizado, tudo bem, né, a expressão muito bom, tudo para que a gente possamos conhecer isso de toda forma. Mas até então, o que vai dividir muitas das vezes a guerras, o que divide as guerras são os tempos, certo? Um tempo determinado por Deus, certo? Deus, ele está em todas as dimensões, né? Ele é espírito, ele é poder, né? Ele é criador, ele é a consciência do nosso corpo interior, representando cada corpo em específico, né? Depois da sua criação, ele é a consciência do nosso corpo interior, representando cada corpo em específico.
né, dando a vida para esse corpo de novo, né? E aí depois ele desabitando, ele vai formar uma consciência dentro do Cristo, uma consciência dentro do Cristo, de tudo aquilo que formou. Essa consciência é o fruto do corpo, é o fruto do corpo, é o fruto do corpo, né? Se Deus tiver habitado aqui, habitado no corpo Adão, ele pode ser até essa consciência desabitada, pode ser até o próprio Cristo, né? Tudo aí. Porque o que explica essa ideia todinha dos planetas? Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, né? E tudo tem que ser cumprido pela palavra né, do julgamento de Deus, do juízo de Deus. Quando ele veio, né, a consciência de Deus veio no corpo Adão. Quando a consciência de Deus veio no corpo Adão. Aí veio a consciência do corpo Adão. Aí, lado de fora, a, a consciência de Deus veio no corpo Adão. E do lado de fora veio a consciência do corpo Adão, habitado Judas Iscariotes, habitado em Judas Iscariotes. Aí, para Deus voltar isso de novo, aí ele pegou aqui, esse corpo Pedro. Esse corpo Pedro é a consciência do João habitado. Esse corpo Pedro é a consciência do João habitado. E a consciência de João desabitado é o próprio Pedro, né? E que naquele tempo ele representou o anticristo e foi sacrificado de cabeça para baixo. Ó Senhor, eu não sou digno de ser sacrificado como tu. Permita que me deixe sacrificar de cabeça para baixo, né? Porque de uma certa forma, o Cristo, de uma certa forma, ele ia representar a cruz, né? É uma cruz, né, de cabeça para cima, que estava consciente, mas o próprio Pedro ia representar de cabeça para baixo, que ele ia representar os corpos inconscientes, aqueles que não estavam sendo gloriados com Cristo. O Pedro, a consciência de João sacrificado, né, a consciência de João sacrificado no corpo Pedro, ele ia ser sacrificado de cabeça para baixo para representar todos os corpos que não tinham consciência. Então vocês entendam, vamos repetir de novo, de uma certa forma, vamos trabalhar bem isso. Deus habita no corpo padrão e forma a palavra da vida, certo? E a consciência do corpo Adão habita no corpo, habita em Judas Iscariotes, né? E trai Emanuel, certo? O corpo onde Deus estava habitado, a consciência de Deus está habitada. Aí Deus vai devolver tudo. Temos aqui Pedro, a consciência de João habitado. Pedro é a consciência de João habitado, né? E a consciência de João desabitado, desse corpo aqui, a consciência de João desabitado, é o próprio Pedro. Vocês entendam o quanto isso é sério, o quanto isso inverte um para o outro, vai invertendo. Se nós temos aqui, né? Vamos ver aqui, vamos entender. Se nós temos dois corpos aqui, vamos aqui, só um exemplo, dois corpos. Temos um espírito para cada um deles. E cada espírito gera uma consciência, certo? Uma consciência do corpo interior. Então, nós temos uma consciência do corpo interior e uma consciência do corpo interior, certo? E uma consciência para o corpo exterior. Cada parte, cada corpo desse vai ter essa divisão. De certo que um, um desse vem para cá, representando a espiritualidade da consciência habitada, uma espiritualidade habitada, e a outra vai para fora, representando a consciência desabitada, do corpo desabitado. E é assim que forma o Cristo, certo? A consciência, eu já tenho falado isso mais vezes, a coisa que mais prova isso são as pessoas que têm a expressão, a expressão visual desabitada, por exemplo, das suas consciências normal. Por exemplo, a expressão visual ela vai representar tudo aquilo que nós vemos, por exemplo. Vamos entender isso. A expressão visual representa. Nós temos uma pessoa gay, que eles falam gay dentro da sociedade. Então ele vai ter ele está habitado no corpo, ele está habitado no corpo
macho, vamos colocar macho, mas ele é uma expressão fêmea. Então ele vai se sentir atraído por uma expressão macho, porque a consciência fêmea, ela está habitada, a consciência do corpo fêmea está habitada. Então é comum você ver um corpo macho, né, que eles falam de gay, sentindo atração por um corpo que seja da mesma do mesmo que dele, que seja o mesmo corpo que dele, porque ele vai se sentir atraído pelo mesmo corpo, pela mesma masculinidade, porque a consciência dele, a consciência expressiva dele é feminina, mas o corpo dele é um corpo macho. Entenda isso? Você entenda que é dividido? Isso aqui existe, isso aqui é realidade. Trabalhe nas suas consciências. Isso aqui existe. Quando a consciência do corpo está, a expressão, né, a questão, a expressão da sexualidade está habitado, estão alinhado, né, com a consciência. A minha expressão é macho, o meu corpo é macho, então está alinhado. Mas aí existe dentro da profecia essas estruturas, essas inversões, né? Aí só que nessa ideia é trocando uma consciência macha por outra consciência macha. Mas em determinada situação, quando ela vem com cumplicidade, você gerou cumplicidade na sociedade e tal, aí ela vem invertida, ela vai para o lugar de uma pessoa que sofreu consequências e o outro vai para o lugar dela, porque é assim que gera atos consequentes. A maioria das pessoas que nasce com a consciência invertida sobre a sua sexualidade é porque elas geraram atos consequentes no passado. Existe, eu gosto sempre de falar que existe ideias, existe fórmula que esses atos vêm com uma forma missionária, tá? Tudo aquilo que gera as consequências, ela pode vir de uma forma missionária. Você nunca vai saber se é ato consequente, se é ato missionário. Portanto, respeite todas as pessoas, porque quem pode julgar a gente é somente Deus, que vai ter o poder de conhecer as nossas atitudes, os nossos comportamentos, de tudo que nós fizemos certo, de tudo que nós fizemos errado. É somente Deus. Aqui você está aqui se expressando de uma forma ou outra, levando a consciência, certo? De uma certa forma, mas o juiz é Deus. E quem vai convencer o homem do pecado é Deus, certo? E não preocupa com uma pessoa que está bebendo errado, não preocupa com a sua vida. Viva a sua vida tranquilamente, em paz. Faça disso, é muito bom você viver dessa forma. Você viver tranquilo, né? Livre de cumplicidade, livre de coisas negadas dentro da sociedade. E é muito bom. Faça isso e fique em paz contigo mesmo e ganhe essa amplicidade, essa liberdade verdadeira que é o planeta todo, que é o Cristo de Deus, né? Que hoje ela está bem nos representando pela internet também, tá? Vou terminar esta cumplicidade com amor incondicional de Deus, cumplicidade de Cristo. Eu sempre tenho por hábito terminar com um, um contexto para finalizar, para dar, né, a ideia de tudo que foi dito dentro de todos os blogs diários. Não, eu vou fazer isso com esse subtítulo, certo? Peço a vocês que se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo que é muito importante, ok? Sempre deixo na descrição um blog anterior para que vocês possam voltar, né, com mais praticidade. Estou deixando também na descrição a abertura da cumplicidade do marido e a abertura da cumplicidade de Cristo, certo? Eu vou deixar também a abertura, né, do próximo também que eu vou produzir, que é o cumplicidade, postura política e cumplicidade, certo? Aí no próximo blog eu vou entrar na postura política e cumplicidade, vou trabalhar dessa forma, né, para a gente entender mais isso, dando aquela mesma ideia daquele contexto, né, sobre aquela ideologia sobre o corpo, né, sobre a mulher, sobre o corpo e sobre a mulher, sobre o homem, certo? Que aqui, de uma certa forma, eu coloco na esposa, marido e filho,
para entrar. Então, vai repetir esses mesmos processos aqui para a cumplicidade e postura política, para a gente entender o que foi no interior e o que foi, o que está começando a desabitar para dar um fruto aqui. Aí quando cair na postura política e cumplicidade, ela vai cair direto aqui, certo? Aqui nós estamos entendendo que o Cristo, ele poderia estar, de uma certa forma, a consciência de Deus estava habitada no corpo Adão e que, de uma certa forma, ele foi desabitando e formando toda essa dimensão do Cristo, certo? Foi desabitando. Então, isso aqui determina essa cumplicidade de Cristo, que aqui Deus passou por esse corpo aqui, formando a palavra da vida no interior do Adão, e depois que ele desabitou desse corpo, foi ao sacrifício, tal, ele gerou todas essas dimensões e que por causa do anticristo, por causa do sacrifício do corpo vivo, o anticristo, Deus ficou negado, certo, no corpo Adão, para que também ninguém se gloria de suas obras, ok? Entenda aí, tem várias expressões para se colocar no lugar e ela vai chegando com o momento, ok? Com um determinado tempo. Vamos terminar esse blog diário. Vou entrar no próximo blog diário, eu vou entrar na complexidade, na atos política, atos, postura política e cumplicidade. Postura política e cumplicidade. Vou entrar nesse subtítulo sobre o amor incondicional, fazendo referência sobre postura política e cumplicidade, ok? Vamos terminar então, vamos pelo texto para a gente terminar. E sendo assim, eu termino este blog diário e conhecendo no meu íntimo que todos os corpos se mantêm no plano espiritual de Deus e de Cristo, ou para o nosso bem ou para o nosso mal, e conhecendo que o bem é a e conhecendo que o bem é a origem de nossos bons comportamentos e o mal é a menção dos nossos atos que representa este comportamento, e podendo ser este comportamento apenas uma menção de nossos atos, e que nesta causa ele não vai gerar consequência nem para um corpo e nem para o outro corpo. No entanto, podemos conhecer que a consequência ele mesmo é uma formalidade de nossos maus comportamentos e como muito usa a emoção de um corpo e outro para se promover dentro de sua sociedade com este mau comportamento de conhecer um corpo e outro, e se perdendo do corpo junto à sua ignorância. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.